Olá, amados! Sejam bem-vindos ao canal Evangélicos na Europa. Meu nome é Ana Paula Vitorino e nesse vídeo eu vou contar para vocês como os evangélicos aqui na Europa estão enfrentando as regras cada vez mais rígidas de distanciamento social. Estamos na Itália, região da Lombardia. É domingo, dia de culto, mas sair de casa para ir na igreja não é mais tão simples. Hoje nós vamos no culto da igreja La Vite, Milano. Para nos deslocarmos de casa até a igreja, primeiro é preciso fazer a reserva. No momento atual, as igrejas podem receber menos da metade do número de pessoas, e se você não fizer a reserva, provavelmente vai perder a viagem. No domingo, dia 17 de janeiro, a Itália voltou a adotar o sistema de cores que determina quais regiões necessitam de regras mais rígidas em função da taxa de transmissão. Na nossa região, essa taxa está alta e por isso o governo decretou que as pessoas só podem se deslocar com um documento chamado autocertificação. E é nesse ponto que a realidade dos evangélicos na Europa fica mais difícil que a dos irmãos no Brasil. Como existem menos locais de culto, muita gente se desloca de longas distâncias. A autocertificação serve para comprovar que você está se deslocando por um motivo específico, como trabalho, com vínculo empregatício ou, no caso, para ir ao culto. O pastor Alan Almeida conta que essa possibilidade de deslocamento para o culto religioso só foi liberada em novembro, quando a Itália começou a enfrentar a segunda onda de contágio. As regras de distanciamento atingem de cheio o que a igreja tem de mais precioso, a reunião para o culto. O pastor Alan conta que no início de 2020, a La Vite, como as demais igrejas da Itália, ficaram 3 meses sem nenhuma atividade nos locais de culto. Nesse período, segundo o pastor, muitas mudanças aconteceram na igreja. Alguns fiéis voltaram para o Brasil e enquanto algumas pessoas se afastaram porque tinham dificuldades em participar nos cultos online, outras que se encontram fisicamente distantes descobriram a igreja e passaram a participar dos cultos pela internet. Aplicativos como Zoom, YouTube e Instagram foram ferramentas importantes para a igreja nesse momento, mas a verdade é que muita gente ainda resiste à tecnologia. Segundo o líder da La Vite Milano, uma informação preocupante é que muitas pessoas, apesar de jovens, não se adaptaram com as reuniões online. Mas o pior mesmo foi o caso de muitos idosos que se distanciaram por dificuldade mesmo em lidar com essas ferramentas. Segundo o pastor, esse é outro problema que a igreja trabalha para superar. Nesse ponto, eu peço para você prestar muita atenção nessa história. Pode falar a verdade, irmão. Às vezes você fica com preguiça de ir à igreja que fica no seu bairro. Então imagine se você tivesse que viajar 300 quilômetros para ir no culto. Essa é a história da Dejane Fuchs. Ela mora em Lenzburg, na Suíça, e congrega na La Vite, Milano. O percurso de 300 quilômetros nunca havia sido um problema para ela, até o dia que a Itália fechou as fronteiras por causa da pandemia. Ela afirma que fica sempre de olho nas regras de deslocamento entre os países e que aproveita todas as oportunidades para estar presente no culto. No ano passado, até o casamento do filho foi motivo para ela vir da Suíça até Milano, momento em que, é claro, ela aproveitou para participar do culto. A Dejane afirma que hoje o cristão que quer ir nos cultos luta contra 3 forças contrárias: a sua própria carne, o mundo e o sistema que define as regras. Para a Dejane, os evangélicos precisam andar em fé para enfrentar as forças que insistem em barrar o trabalho da igreja. Igreja preciosa, não abra mão de ir para a igreja. Na igreja a presença de Deus é muito mais forte do que em casa sozinho. Não aceite isso de ficar em casa. Não aceite essa ideia de que em casa você vai receber a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não abra mão de ir para a igreja. A igreja é tudo, é o pacote completo de Deus para sua vida. Vem para a igreja, vem. Amém. Glória. E por último, outro problema sério enfrentado pelas igrejas na Europa foi manter o aluguel dos locais de culto
diante do fechamento e consequente redução nos dízimos e ofertas. Nesse ponto, a Laviter encontrou uma solução abençoada. Ela abriu mão de um local fixo e passou a alugar um salão de um hotel, pagando só pelos dias em que realiza o culto. Dessa forma, o pastor afirma que a igreja não precisa arcar com um gasto mensal, já que ninguém sabe ao certo se os cultos poderão ser ou não proibidos novamente. E assim, com soluções inteligentes, que Deus continua sustentando a igreja na Europa. Amém, nome potente é